No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre o que eu vejo na economia, né, e que tem alguma coisa errada, que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente acaba sentindo. Às vezes você está trabalhando, trabalhando, fazendo home office ou indo para o trabalho todos os dias e está naquela correria de segunda a sexta, eu tenho que ir para academia, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que fazer as coisas acontecerem, e você acaba não entendendo muito bem o que está acontecendo, mas a gente sente que tem alguma coisa errada, e eu quero justamente nesse vídeo dissecar um pouquinho o que de fato eu vejo acontecendo. É claro que vai ser difícil fazer isso, né? Mais de 6 anos de estudo ali, comprimindo num vídeo curto, mas eu vou fazendo vários pequenos vídeos para dar ali várias perspectivas desse cenário. Então imagina que ele seja uma cebola, digamos assim, e nessa cebola você tem ali as várias camadas que você vai tirando, e todas elas são muito correlatas, elas são muito entranhadas, e aí você vai vendo que uma coisa puxa a outra. Mas antes de começar, quero agradecer o suporte que eu tive ali, várias mensagens, né? Eu quero ir fazendo esse videoblog, não sei o que vai ser isso, mas eu vou pelo menos transmitindo as ideias e você vai vendo se isso faz sentido para você, certo? Então, primeiro, eu queria só começar com uma coisa que é incrível, que as pessoas não entendem, porque nós nascemos num sistema no qual, para você ter mais prosperidade, você precisa acumular mais dólares, acumular mais reais, acumular mais moeda. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tenho na minha conta, mais prosperidade eu tenho, mais coisas eu posso fazer, certo? Só que é aqui que eu quero entrar que não é bem assim. E isso pode ser um contrassenso para você, mas eu quero começar pela, digamos assim, uma das definições do dinheiro, né? Como é que a gente começa isso? Então, desde os tempos antigos, a gente tinha a economia de escambo, certo? Pode ser que eu tenha uma vaca e queira trocar isso por uma ferramenta na minha fazenda. Pode ser que eu tenha uma casa e queira trocar isso por soja, por milho. Às vezes eu quero feijão e preciso de outra coisa, certo? Então a gente tinha a economia do escambo. Só que ela tem um grave problema. Eu preciso que os participantes dessa economia, eles queiram a coisa que a outra pessoa está oferecendo de forma simultânea. E isso cria uma grande dificuldade de quantificar, certo? Agora, da onde que vem, por exemplo, aquele milho, de onde é que vem aquele terreno? Ele veio oriundo do trabalho, da criação, da produção, da invenção. E quando você pensa nisso, todas as economias do mundo que de fato são ricas são as economias que produzem, são as economias que inventam, são as economias que têm fábricas, que produzem reais produtos e serviços, certo? Então é isso que eu quero que você tenha em mente. Isso é riqueza. Só que ela precisa ser quantificável, você precisa ter uma bateria, digamos assim, que representa a sua energia econômica. Então eu vou fazer a minha produção aqui e eu vou estocar isso numa bateria econômica que vai representar, olha, eu coloquei aqui o meu tempo, o meu suor, o meu sangue para que isso acontecesse. E agora eu tenho uma remuneração por isso. Outras pessoas podem querer aquilo. E para a economia fluir, você precisa de uma bateria que seja universal, uma bateria que você possa quantificar, uma bateria que seja uma energia, digamos assim, que seja divisível. Às vezes eu posso querer dar mais da minha energia ou menos da minha energia, ou uma fração da minha energia, e que seja aceita de forma universal. E isso foi surgindo de forma natural, digamos assim, uma seleção natural pelas próprias pessoas, baseada em algo que pudesse cumprir esses pré-requisitos, algo que seja fungível. O que é fungibilidade? Uma coisa que eu tenho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, seja vista da mesma forma com uma pessoa na Austrália, na Arábia Saudita, no Vietnã. E a melhor forma que foi encontrada nos últimos, pelo menos até então, nos últimos 5.000 anos, foram os metais preciosos como ouro e prata, ou seja, eles foram identificados como reserva de valor, certo? E a partir desse momento você pode criar ali, depois eles foram aprimorando cada vez mais, tinha pó de ouro, pepitas, etc., mas você começou a universalizar a quantificação deles. Então você criou moedas de 1 onça, você criou barras, você criou até ali as barras maiores, né, de 1 quilo, por exemplo. Então isso acabou virando um certo padrão, e aí você consegue, obviamente, trocar isso no mundo
no mundo todo. Só que aí que vem o pulo do gato. Você tem um momento onde você fala assim, olha, para eu transportar grandes quantidades, a logística não fica tão legal. Aí a própria segurança da pessoa, né? Eu vou carregar maletas de ouro, vou carregar isso em cima de mim, né? Você tem uma certa preocupação, como é que eu vou estocar isso? Como é que eu vou deixar isso de forma segura? E aí que começam a entrar entidades terceiras que falam, não, eu vou segurar isso para você, eu vou deixar isso de forma segura e vou fazer com que você possa ficar tranquilo e possa transportar esse valor que você estocou economicamente e você possa ter ali um certificado, certo? Pensa assim, eu tenho um terno que eu preciso lavar e eu vou numa lavanderia e eu entrego para a lavanderia esse meu terno e eu falo para eles, olha, lava esse meu terno que depois eu volto para buscar. O que eles te dão? Eles te dão um certificado, eles te dão um papel que fala, olha, quando você voltar aqui, quando o seu terno estiver pronto, você me entrega esse papel, esse certificado, e eu te devolvo o terno. E foi exatamente nesse conceito que surgiram os primeiros bancos. E esses bancos disseram, olha, eu estoco o seu ouro e eu te entrego em troca um certificado em ouro, certo? E quando você pensa nesse certificado, ele é muito mais fácil, é um papel que eu posso transportar, que eu posso colocar na minha carteira, que eu posso ali transportar muita quantidade de energia econômica que cria ali um vínculo. Esse vínculo se chama de lastro, ok? Só que a partir desse momento eu estou confiando numa terceira pessoa, estou confiando num outro agente, num intermediador econômico que vai garantir que o meu certificado tenha valor. Afinal de contas, esse meu papel, ele é um vale ouro. Eu posso ir para qualquer banco, posso ir voltar para aquele banco e falar, olha, eu quero o meu ouro de volta. Então você entrega o certificado e ele te devolve o ouro, certo? E o que é esse certificado? É o dólar. Pronto, eu acabei de te dar a definição do dólar, né, que foi precificado a 30 dólares, eu não sei se foi 30 dólares ou 15 dólares por onça de ouro, que seria o equivalente a uma moeda mais ou menos desse tamanho aqui de ouro que você poderia ter. Agora, a partir do momento que você confia numa terceira parte, obviamente que você tem a fé sobre o seu ouro, ok? E aí você vai começar a entender para onde nós vamos chegar, né? À medida que as economias vão crescendo cada vez mais, você começa a criar o conceito de bancos centrais que vão ver sobre os outros, que vão vigiar os outros bancos, e aí você começa a ter uma nacionalização, uma centralização do poder, onde uma entidade governo vai falar, olha, isso aqui vale tanto, e ela vai começar a ter ali a custódia oficial de todos os certificados de uma economia, ou seja, de todo o ouro de uma economia, de toda a energia econômica daquela economia. E onde existem pessoas, existe corrupção, existe um desvio, existe o ponto fraco do elo, e aí entra a política, onde ela começa a falar, olha, eu posso, eu tenho controle da emissão dos certificados que valem ouro, certo? Que são, de fato, o que está valendo na economia, certo? Se eu vou para os Estados Unidos, são dólares que valem, porque a lei disse que são dólares. Se eu estou no Brasil, eu preciso converter os meus dólares por reais, porque eles não são aceitos no Brasil. Eu não posso ir numa loja fazer exatamente isso, certo? Usar os meus dólares para fazer uma compra. Eu preciso ter ali, né, o meu compliance, digamos assim, para poder usar essa minha energia econômica. E aí você começa a perceber a questão dos bancos centrais. Mas e se por algum motivo esse governo vai começar a emitir mais certificados, mas não necessariamente tendo a mesma quantidade de ouro em estoque? E aí você começa a entender o iniciozinho da ponta do iceberg do problema. E é sobre isso que eu vou começar a falar cada vez mais, como isso afeta as classes
média e baixa principalmente, né, até a classe alta da sociedade, mas não afeta aquelas pessoas que estão no topo. Então é sobre isso que eu vou começar a falar cada vez mais, como isso nos afeta e cria um dos grandes vilões que acho que são muito pouco compreendidos, que é a própria inflação. E você vai entender que a inflação ela não é só um índice macroeconômico, ela é algo que afeta a sua vida, está afetando a vida de todo mundo e de uma forma muito mais invisível e muito mais impactante do que você imagina.